paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, a lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical Online. Irmãos, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor para abrir a nossa mente, para falar conosco e nos dar sabedoria em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, se colocamos, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, neste dia. Senhor, fale conosco, abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para esta palavra, Senhor, para esta lição. Senhor, amado Deus querido, somente o Seu nome, Pai, será glorificado, Senhor, neste dia. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que através da lição, o Senhor também fala, o Senhor também cura, o Senhor também traz resposta, Pai. E que o Seu nome seja glorificado. Quem sabe, alguém vai assistir pela manhã, pela tarde, Senhor, pela noite, não sei. Mas, Senhor, amado Deus querido, que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter um domingo abençoado diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando a lição 10, o Senhor Jesus cura hoje. E como nós estamos falando de um Senhor, e esse Senhor é o nosso Jesus, Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Amém? Vamos ler o texto áureo da lição e a verdade prática. Texto áureo diz assim: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe. Isaías, capítulo 53, verso 4 e 6 e Mateus, capítulo 8, verso 16 e 17. Isaías 53 diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus capítulo 8. E chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para cumprir as nossas enfermidades. Mateus capítulo 20, verso 34 diz assim: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo o viram, e eles o seguiram. Nós estamos lendo, irmãos, a introdução desta lição
E diz nessa introdução que ele demonstrou misericórdia e compaixão. E o que é compaixão? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus teve misericórdia, ou seja, quando Jesus viu aquele cego, ele tocou. E na mesma hora que ele tocou, a Bíblia diz que logo ele viu. E todos que estavam ali começaram a seguir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Jesus, naquela época, não é diferente nos dias atuais que nós estamos vivenciando hoje. Jesus continua curando, libertando, salvando, dando vida. Jesus, ele toca naquilo que a gente nem imagina, no mais profundo da nossa alma. Ele toca porque a Bíblia diz que ele curava leprosos. Ele curava enfermos e esses enfermos eram curados de uma forma maravilhosa. Cego via, surdo ouvia, paralítico andava e mudo falava. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: a cura divina na Bíblia. Louvado seja Deus. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento. A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Primeiro subtópico, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto no Sinai. Nenhuma das enfermidades, porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, verso de número 26, vamos ler? Verso de número 26, diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nós estamos falando um pouquinho aqui, irmãos, da saúde pública no Antigo Testamento. O Senhor, ele sempre nos ensinou a cuidar da nossa saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz algumas anotações aqui e é como se quando Jesus, lá em João capítulo 2, ele disse assim, enchei as talhas. Isso nós podemos fazer, mas transformar a água em vinho, isso é milagre para Jesus. Então tem coisas que o Senhor nos ensina que nós podemos fazer, ou seja, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Como? Primeiro, nós temos que comer bem. Segundo, nós temos que fazer exercícios. Terceiro, nós temos que evitar o sedentarismo, principalmente os crentes, né? Eu falo que crente é muito sedentário, não procura exercitar o corpo, não faz exercícios. E nós temos, irmãos, uma das coisas também que principalmente os crentes não fazem, não cuidam bem dessa área, é o seu período de sono. Nós temos que ter um bom período de sono. Lá em Salmo, capítulo 4, verso 8, vai falar sobre o sono. Depois você lê Salmo 4, verso 8, que fala sobre o sono. Ou seja, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é contra, louvado ao nome do Senhor, a não fazer exercício ou fazer exercício. Deus, ele nos ensina que nós devemos cuidar tanto da nossa saúde física,
mental e espiritual. Nós estamos vivenciando em dias que pessoas estão doentes e precisam se cuidar mais, ter um bom sono, se alimentar melhor, comer coisas mais saudáveis. Então, quando o Senhor aqui ele fez essa promessa ao povo de Israel, e ele também fala da saúde do povo de Israel, ele falou em Êxodo capítulo 15, no verso 26, que se o povo ouvisse os seus mandamentos e guardasse os seus estatutos, nenhuma das enfermidades viria sobre o povo de Israel. Ou seja, nós temos que ouvir e cuidar. Tem hora que o Senhor fala para avançar, tem hora que o Senhor fala para parar, tem hora que a gente precisa cuidar da nossa saúde, tem hora que a gente precisa cuidar da nossa mente. Às vezes a gente fica muito acelerado, muitos compromissos, muitas coisas, trabalho, não dorme pouco, não cuida bem da alimentação, e isso muitas das vezes vai trazendo até enfermidade para as nossas vidas. Então o Senhor ele vai nos alertando para que a gente venha cuidar mais do nosso corpo. Louvado seja Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas o próprio Deus era o remédio. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos do capítulo 17, embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Depois você lê Jeremias capítulo 8, versículo 22. A religião, nesse caso, se constitui num versículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual, para salvação ou santificação. Lá em João, na carta de João, diz assim: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Irmãos, percebe que a nossa saúde, ela engloba em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a nossa saúde não anda bem, mas não é por conta, às vezes até de alimentação. Às vezes a nossa saúde não anda bem por conta da nossa vida espiritual, de muitas batalhas, de muitas lutas. Isso às vezes ocasiona alguns problemas na nossa saúde. Esses dias eu estava ouvindo um médico, o médico fala que os próprios cientistas, eles comprovaram que algumas doenças do estômago, não é só gástrica, você faz algum tratamento, mas foi constatado também algumas doenças estomacais por conta do nosso emocional. E o nosso emocional, muitas das vezes, abala várias áreas da nossa saúde, até mesmo a parte do nosso intestino. Quando você está com o emocional muito abalado, às vezes você... eu estou com o intestino muito preso, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer uns exames, eu não estou passando bem. Mas quando você está com o emocional abalado, isso também afeta a sua área do intestino, delgado, grosso. E a gente precisa, às vezes, parar, analisar, ver o que está acontecendo para que nós venhamos melhorar, porque uma saúde que está abalada, você não consegue dar prosseguimento à sua vida. Então, aqui nós estamos falando sobre saúde física e saúde espiritual. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele curava,
né, enfermidades. E eram coisas assim milagrosas que o Senhor operava no meio do seu povo, doenças graves que muitas das vezes os povos vizinhos usavam medicações, mas o próprio Deus, ele disse ao povo de Israel: eu sou o vosso médico, eu sou a vossa cura. Mas por conta do pecado, quando o pecado entrou, né, Adão e Eva, houve o pecado, começou a vir as enfermidades, mas mesmo assim o Senhor, ele continuou curando e coisas assim que às vezes a gente vê nos dias atuais, as maravilhas que o Senhor faz nos dias atuais. Eu estava conversando com o irmão que ele estava com dor de estômago e ele estava ouvindo uma live de um pastor, e ali o pastor estava orando pelos enfermos e ele acreditou que Deus ali iria curá-lo, e ele se ajoelhou, começou a orar diante da presença do Senhor, e o pastor começou a falar: você que está com dor no estômago, você que está com dor lombar, você que está com alguma enfermidade no seu corpo. E aquele irmão estava com dor no estômago, e quando ele colocou a mão, ele falou que na mesma hora ele foi curado. Então são curas milagrosas, curas divinas, irmãos, que aos olhos humanos não tem como explicar. Ah, irmã, e Deus não deixou os médicos? Deus deixou os médicos, tanto que o doutor Lucas, né, o nosso irmão Lucas, ele era médico, mas o Senhor, quando ele quer curar, ele cura e não explica nada a ninguém. Ele é Deus, ele faz como quer. Quando Lucas, ele era médico e ele viu tantas curas e tantas maravilhas, ele começou a entender que aquilo que Deus fazia era superior à medicina. Então, quando a medicina ela não pode curar, quando a medicina ela não tem esse poder da cura, entra a intervenção do céu. A cura divina, que o próprio Deus, ele coloca as suas mãos sobre as nossas vidas, e ali nós sentimos a cura do Senhor. Eu tenho um testemunho de quando minha filha tinha 7 anos, havia um caroço na sua barriga e não tinha medicina, nada que resolvia, e a menina gritando de dor, até que um dia eu usei a fé. E eu falei: Senhor, eu já não sei mais o que fazer. E ali eu coloquei as minhas mãos e por misericórdia Deus a curou. E aquele caroço, ele sumiu. Então tem horas que nós vamos ter assim experiências com Deus que a própria medicina ela não vai explicar. E isso é coisa grandiosa que Deus faz na nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos o de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Irmãos, existem enfermidades? Sim. Por que existem enfermidades? Por causa do pecado. Mas nem todas essas enfermidades, nem todos esses enfermos, é por conta do pecado. Tem situações que Jesus, ele opera de uma maneira que às vezes a gente não compreende. Não há pecado específico. Temos que ter discernimento e saber quando uma enfermidade é de ordem espiritual ou ordem carnal. Irmãos, uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, às vezes a gente vê uma pessoa assim enferma, e às vezes a pessoa vai fazer visita na casa, né, de um enfermo, e às vezes fala: "Oh, irmão, isso é de ordem espiritual, isso é demônio", e às vezes isso chega a machucar a pessoa,
porque às vezes nem é de ordem espiritual. Às vezes a pessoa ali está passando um momento de uma enfermidade que precisa procurar os médicos, e eu quero deixar enfatizado aqui, irmãos, que Deus, Ele deu sabedoria aos médicos. Quando você vai ao médico e o médico te passa lá um tratamento, às vezes tem pessoas que falam assim, ó, larga o tratamento, Jesus cura. Eu não sou apta a pessoas que estão fazendo tratamento, às vezes até mesmo de uma depressão, tratamento de uma enfermidade que precisa ser sarada no corpo. Às vezes, eu vou largar e eu vou usar fé. Não, irmão, Deus deixou os médicos para que os médicos cuidassem do seu povo também. Aquilo que não é de ordem dos médicos, quando os médicos, olha, isso aqui eu não já fiz, já pedi exame, não tenho o que fazer, aí sim entra a intervenção de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, até mesmo quando nós vamos orar sobre a vida de uma pessoa, porque o Senhor, Ele nos deu ordem para orar sobre os enfermos, mas a gente tem que tomar cuidado até com aquilo que a gente vai falar, porque dependendo de como for, irmãos, às vezes é uma enfermidade que está fazendo ali um tratamento, está tendo um bom resultado, aquela medicação está tendo um bom resultado, então nós temos que tomar cuidado. Quando for de ordem espiritual, é orar, expulsar e o nome do Senhor ser glorificado. Para isso, eu sempre costumo falar que nós temos que ter uma vida pautada na palavra, uma vida de oração, de consagração, porque quando você tem uma vida de oração e consagração e paupada na palavra, o que acontece? Deus abre a sua visão. Aí você tem visão daquela área espiritual, daquilo que a pessoa está passando. Tem lugares que às vezes a gente vai fazer uma visita, a gente olha e fala, nossa, isso daqui é de ordem espiritual. É visível a situação. Mas tem situações que não é de ordem espiritual, é de ordem carnal. Por isso que nós temos que tomar cuidado e pedir direção ao Espírito Santo de Deus para identificar se é de ordem espiritual ou se é um processo de enfermidade que aquela pessoa está passando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas. Salvação. Aqui fala do livramento da condenação eterna, fala do pecado. O maior livramento é ser livre do pecado. Não sabemos, mas cremos que Deus é o nosso Salvador. Não podemos ser escravos do pecado, e sim livres. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado supera a comunhão com Deus. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, ou seja, separação entre vós e o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ser salvo, na verdade, é buscar em Deus a salvação. O que é ser escravo do pecado? É quando você não consegue se libertar de algo que te prende, daquilo que te chama mais atenção do que, na verdade, está na presença de Deus. Tem pessoas que nos dias atuais falam, eu não consigo ser livre, eu não consigo me libertar, quem sabe, do uso de droga, do uso da prostituição, eu não consigo me libertar do mundo. Nós temos que buscar a salvação em Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala que as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, é que nos faz separação, ou seja, que nos divide, né? Que faz separação entre Deus e nós. Ou seja, se nós estamos separados de Deus,
nós estamos em pecado, mas se nós estamos unidos na presença do Senhor, nós estamos orando, lutando a cada dia para salvação. E a salvação, ela é individual. Então nós temos que buscar a salvação para que o Senhor entre na nossa vida e que nós venhamos reconhecer que nós precisamos ser libertos verdadeiramente dos nossos pecados. Nós precisamos ser livres, porque estar em Cristo Jesus, irmão, é ser livre, é buscar a presença de Deus, é você sentir a presença de Deus. Então que você possa ser livre desse pecado. Quem sabe você está cometido de um pecado que escraviza você, que escraviza a sua vida, que escraviza a sua mente. Mas se você orar e falar, Senhor, hoje eu quero ser verdadeiramente livre, eu quero ser salvo. Aí onde você está, você mesmo pode fazer uma oração e pedir ao Senhor, para o Senhor te curar, para o Senhor te libertar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. A cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença? Isso é errado? Não, isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Então, nós já até falamos sobre esse assunto. É pecado você procurar um médico para pedir ajuda? Não. Por quê? Porque o próprio Deus deixou os médicos. Lucas era médico. Mas quando Deus, ele quer operar um milagre sobre a nossa vida, irmãos, a medicina não vai entender nada, não vai compreender nada. Quantas pessoas estão no leito, né? Nós estamos vivenciando um momento agora aí de pandemia, desse Covid-19. Quantas pessoas estão no leito, estão entubados? O médico passa, olha, esse daqui não vai passar dessa noite, essa daqui não vai passar dessa madrugada. E chega o dia, estão lá firmes. Né? Deus dando vida, Deus cuidando, Deus protegendo, visitando o pulmão, visitando ali a sua respiração, tocando no seu organismo. Muitos passam e falam, não, esse daqui já não tem mais jeito, vamos desligar, já não tem mais o que fazer. Mas o doutor médico, né? O doutor médico Rocha, ele está ali guardando e protegendo. Pessoas que muitas das vezes estão com a imunidade baixa e por um ato milagroso, Deus está ali cuidando, está livrando, está protegendo e o nome do Senhor está sendo glorificado. A medicina, na verdade, irmãos, é um mistério. A igreja não consegue compreender, né? Porque a medicina, ela é um mistério. Quando Deus entra na medicina, os médicos não conseguem compreender, não conseguem identificar o que aconteceu, ficam um olhando para a cara do outro sem saber o que foi que aconteceu, mas nós entendemos, irmãos, que quando Deus, ele quer agir na vida de alguém, ele cura, e ele cura sem deixar sequelas alguma. Ele faz coisas, irmãos, que a gente fica de boca aberta e o nome do Senhor é glorificado. Quando ele cura o leproso, irmão, pessoas leprosas, a pele fica como de bebê. Né? Para medicina, hoje em dia tem cura, mas antigamente, no Antigo Testamento, a lepra, ela era incurável, ela não tinha cura. Mas quando Jesus chegava, lembra de Naamã? Quando Jesus curou Naamã, através do profeta Eliseu, sobre uma palavra, vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. E ali Naamã obedeceu, mergulhou 7 vezes. E a Bíblia diz que quando ele voltou, da 7ª vez que ele mergulhou, que ele olhou, irmãos, a sua pele estava como de um bebê. E ali ele agradeceu, porque milagre não se explica, milagre se vive. E quem já vivenciou muitos milagres, irmão, estão aí para contar.
né? Louvado seja o nome do Senhor. A salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Isaías capítulo 3, verso 4. Vamos ler, irmãos, Isaías capítulo 3, verso 4? Olha que coisa extraordinária, que lindo esse versículo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha que coisa maravilhosa, verdadeiramente. Aqui, Isaías, o profeta messiânico, ele já estava relatando sobre o Messias, que iria estar na cruz do Calvário, ao terceiro dia iria ressuscitar, que morreu por amor a nós, pelos nossos pecados. E ali, irmãos, ele ficou em um momento de agonia, de sofrimento, mas na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ou seja, Jesus está na atualidade do Antigo Testamento, está na atualidade do Novo Testamento, ele continua curando, ele continua fazendo obras extraordinárias através das nossas vidas, porque ele deixou os seus discípulos para isso, né? É Marcos, no capítulo 16, louvado seja o nome do Senhor, no verso 15, que diz assim: disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crê, em meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera e não lhe causará danos. Empunharão as mãos sobre os enfermos e curarão os enfermos. Então o Senhor deixou nesse versículo aqui uma receita para o seu povo. Ele estava dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar discípulos na terra que vão pregar o meu evangelho, que vão curar, que vão batizar em meu nome, e o meu nome vai ser glorificado, que vão colocar as mãos sobre os enfermos. Quantas pessoas foram chamadas, irmão, com dons de cura? Você sabe que tem pessoas que têm dom de cura? Às vezes você vai na casa da irmã Maria, a irmã Maria tem o dom da cura, e ali a irmã Maria ora por você, coloca as mãos sobre a sua vida, e ali você é curado instantaneamente. Na mesma hora, aquela enfermidade bate em retirada e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque Marcos capítulo 6, a partir do versículo 15, Deus, nos deixou esta receita e nós temos que usar esta receita. Louvado seja o nome do Senhor. A solução para as nossas vidas é Jesus. Mas o instrumento que Jesus deixou na terra somos nós. Então, Jesus é a nossa solução, mas nós somos o instrumento que Jesus deixou na terra para pregar o seu evangelho, para curar, expulsar demônios, colocar as mãos nos enfermos e os enfermos serão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vai dizer Isaías 53... verso 3 e 4, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 17. O verbo sarar, em pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu ler um verso aqui
que o Senhor tocou aqui no meu coração. A gente vai estudando, vai escrevendo, mas Jesus fala do jeito que ele quer, né? Às vezes, irmãos, tem pessoas que têm dúvida, né? E Jesus está falando aqui que a palavra sarar, né? Que pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Essa cura também é espiritual, e isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados, sobre as curas divinas. João capítulo 9 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então os discípulos ali estavam perguntando: Rabi, quem pecou para que esse filho nascesse cego? E Jesus disse: Nem seus pais e nem o menino, mas eu permiti para que o meu nome fosse glorificado. Então, quando Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, irmãos, Jesus está dizendo que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, tem situações que Jesus ele vai permitir alguma enfermidade que precisa ser curada com tratamento, com médico, mas tem situações que ele mesmo vai curar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Indica o quê? Uma cura física, aonde o próprio Deus, ele tocou, e o filho daquele homem foi curado. Estava cego, mas ali ele foi curado. E aí os discípulos ficaram indagando Jesus: mas quem foi que pecou? Nem sempre uma enfermidade é de ordem sobre um pecado que você cometeu, uma situação que você passou. Mas tem situações que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Não o nome da igreja, não o nome de A e B, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E aqui, irmãos, ele curou, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele curou, na mesma hora, este jovem, a sua visão foi aberta e o nome do Senhor foi glorificado. Para quê? Para que as obras do Senhor fossem manifestas. Então, aonde Jesus passava, havia os comentários: olha, Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus curou o surdo. E as pessoas, a multidão seguia Jesus, porque aonde tem a presença de Deus, aonde você sente a presença de Deus, você quer estar perto. Então os discípulos estavam ao redor de Jesus e eles viram muitas maravilhas e prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Terceiro tópico da lição diz assim: a cura divina e os seus desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiria enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem sua peculiaridade. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das enfermidades.
é até um assunto assim interessante de falar, irmãos, porque muitas pessoas falam assim, mas ele é crente, por que ele está passando por isso? Por que ele foi acometido de um câncer? Por que ele foi acometido dessa enfermidade? Por que tanto sofrimento? Irmãos, nenhum de nós vamos estar ilesos de passar por qualquer tipo de enfermidade. O sol, ele nasce tanto para o justo como o ímpio. A enfermidade vem tanto para o justo como para o ímpio. Haja vista que Paulo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia diz que Timóteo, ele tinha um problema no estômago. Quantas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, às vezes são acometidos de enfermidades. Esses dias uma irmã me mandou uma mensagem, eu fiquei até, falei, Jesus, não vou nem responder, porque fica difícil para a gente responder essas coisas. Ela disse, irmã, como pode? A palavra do Senhor diz lá em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A sua casa não será assombrada, não será atingida. E tantas pessoas sendo atingidas. E a palavra do Senhor fala das promessas, que o povo de Deus vai vivenciar as promessas. Irmãos, nós não somos imutáveis. Nós estamos aqui para passar as aflições desta terra. Jesus disse que nós iríamos ter aflições, mas que nós teríamos bom ânimo. Nós teríamos que ter bom ânimo para passar as aflições da terra. Ou seja, um crente, ele é acometido de enfermidade e muitas das vezes Deus decide recolher. Mas qual que é o mais importante de tudo isso, irmãos? É a nossa comunhão, a nossa salvação. É saber que um dia nós vamos voltar para casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantos livramentos Deus não deu? Deus não deu para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu ministério. Às vezes você está andando numa estrada. Quantos livramentos de caminhão, de acidentes terríveis. Mas se chegar uma hora que Deus não quiser livrar, e aprove a Deus querer recolher alguém, irmãos, o importante é a salvação. E aí isso me faz entender que pessoas estão firmadas nessa terra e não estão preparadas. A gente sempre fala assim, eu não quero morrer, o irmão não quer morrer, ninguém quer morrer. Porque na verdade, irmãos, às vezes a gente não está nem preparado. E a gente tem que orar ao Senhor e pedir, Senhor, nos ajuda a estar preparado. Porque as enfermidades, ela assola o mundo, ela assola a terra. E é grande, pequeno, criança, adulto, jovens, idosos, ela vem. E ela não avisa. Quando Deus, ele quer te curar, ele quer te libertar, ele cura, ele liberta, ele faz. Mas, irmão, quando Deus não quer, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus sabe como trabalhar. Então, que esta palavra fique no seu coração, para que você possa aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Não confundir doenças com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano? Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. É o que eu estava explicando. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio, porque isso pode machucar uma pessoa, e não é tão incomum entre nós. Segundo entender que Jesus é Senhor e não servo, ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Então, é basicamente o que nós já estávamos aqui falando. Jesus, ele é Senhor e ele cura da maneira que ele quer, de acordo com a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Eu vou estar lendo a conclusão
desta lição de número 10. E aqui nós estamos encerrando. Espero que o Senhor tenha falado contigo e que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Amém? Conclusão da lição. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Segundo Reis, capítulo 5, verso 10 ao 14. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima lição. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.